Olá, eu sou a Rosa. Estamos aqui outra vez para mais um estudo no nosso Meditando. Hoje vamos falar um pouco sobre a divindade de Cristo. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal e não deixe de dar o seu like. Vamos então ao nosso estudo de hoje. No nosso estudo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a divindade de Cristo. Em Hebreus 1:8 diz assim: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ou seja, como o trono do Pai subsiste para sempre, o trono do Filho também. E em João 1:1 diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então João diz não apenas que o Verbo estava com Deus, mas diz que esse Verbo era o próprio Deus. E nós sabemos que aqui João, quando ele está falando que no princípio era o Verbo, ele está se referindo a Jesus, porque ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em São João 17,5, Cristo diz o seguinte: e agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Percebe? Cristo está falando com o Pai, dizendo que ele tinha glória com o Pai antes mesmo que o mundo existisse. E aqui em João 1:1 e também o verso 14, o 1 a gente já leu, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Observe que ele diz aqui que Jesus é o unigênito. Unigênito é o único, e não apenas o único filho, mas o único da espécie, porque ele veio aqui como homem, mas também era Deus. Ele é o único ser que tem essa dupla natureza. Ele é Deus e também é homem. Que maravilha! Ele veio aqui e ele sabe exatamente como nós nos sentimos. Passou por cada prova, por muitas tristezas igual nós passamos. E ele sabe exatamente aquilo que nós sentimos, porque ele veio como um homem, exatamente para sentir aquilo que você e eu sentimos. E para saber exatamente como pode nos ajudar. E Cristo, ele quando falou de si mesmo e falou do Pai, ele disse em João 10:30 o seguinte: eu e o Pai somos um. Ou seja, ele tinha uma comunhão absoluta com o Pai. Ele era o próprio Pai. Ele era Deus e também era homem. Isso é um grande mistério. Em Mateus 3,17, nós vemos uma frase maravilhosa, onde Deus diz o seguinte: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Deus, ele teve o capricho de falar para que todos ouvissem: este é o meu filho amado. Ele testemunhou, o próprio Deus testemunhou que Cristo era o seu filho. E em Mateus 16:27 diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Percebe que, da mesma forma que Deus tem todos os seus anjos à sua disposição, o Filho, da mesma maneira, tem os anjos à sua disposição. E quando ele voltar, porque ele prometeu voltar, da mesma forma que foi profetizado que ele viria a primeira vez, e ele veio, também ele mesmo, o próprio Jesus disse: eu voltarei. Então, por que foi profetizado a primeira vinda e ele veio, e foi profetizada a segunda vinda e ele não virá? Da mesma forma como ele veio a primeira vez, com certeza ele virá. E aqui diz que virá com os anjos do Pai. Os anjos virão com o Filho. E aqui diz que dará a cada um segundo as suas obras. E aqui em São Mateus 24:31, fala que os escolhidos pertencem a Cristo. Diz assim, ó: e ele, o Filho do Homem, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma
à outra extremidade dos céus. Percebam, Cristo enviará seus anjos para resgatar os seus escolhidos, aqueles que andaram de acordo com a sua palavra, com a sua lei, com os seus preceitos. Preceitos que nós temos falado tanto aqui no Meditando. Preceitos que estão escritos na palavra de Deus, estão aí escritos na Bíblia para qualquer um que queira conhecê-los. Que nós tenhamos a convicção de estarmos andando segundo os preceitos de Deus, segundo os preceitos que esse Cristo, quando esteve aqui na Terra, cumpriu. Ele veio aqui para mostrar que os mandamentos de Deus, eles não são difíceis, eles podem sim ser cumpridos. E Cristo foi tão obediente que ele chegou a morrer na cruz, mas nunca deixou de seguir os mandamentos de seu Pai. Então, que nós tenhamos também essa mesma convicção de seguirmos os mandamentos de Deus, de andarmos segundo a lei de Deus, para que então, quando Cristo retornar a este mundo, possamos então viver para sempre com Ele. Vamos fazer uma prece? Querido Pai, nós te agradecemos pelo dia, pela paz, pela vida, pelo ar que respiramos. Abençoa essa pessoa que está assistindo esse estudo, que na vida dela já sempre paz, amor, alegria, união. Senhor, fica conosco, dá-nos uma semana feliz na Tua presença, na Tua companhia. Eu te peço em Teu Filho. Amém. Um beijo carinhoso, fica com Deus, curte o vídeo, compartilha. Então nos encontramos logo com um novo estudo aí no nosso Meditando.